Olá, me chamo Daiane. Eu vim apresentar o projeto, do PIBEX junto com meu amigo André. Nosso projeto é um sistema de irrigação automatizado, onde a gente usa a internet das coisas, tá? O nosso projeto, ele visa atingir os pequenos agricultores. Então, é um projeto de baixo custo e eu vou falar um pouco sobre ele agora. Vamos falar agora sobre a introdução. Essa imagem, ela representa como seria o nosso projeto, tá? Então, pelo telefone ou qualquer outro lugar, porque é um site, então o pequeno agricultor, ele conseguiria ver todo o monitoramento do nosso projeto, né? Ali são um exemplo da nossa irrigação automatizada. Então, por esse site, ele vai ver todos os parâmetros. Quando a gente foi pesquisar na base de dados dos autores que já têm projetos parecidos, a gente viu 3 variáveis, né, que são sempre muito relevantes no projeto, que é a umidade do solo, temperatura do ar e umidade do ar, tá? Então, por esses 3 parâmetros, a gente sabe quando a nossa bomba é acionada. Então, o projeto, a ideia, a materialização do projeto é essa imagem, tá? Do agricultor com toda a informação que ele precisa na mão ali, em tempo real, tá? Então, a motivação do nosso projeto, acho que quando o nosso orientador pensou nele, ele pensou nessa agricultura familiar, né? Porque a gente sabe que a agricultura familiar ela é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Então, porque ao longo dos séculos, né, a gente sabe que a crescente da população aumentou, então a gente acaba crescendo junto e consumindo junto, e quando a gente fala de consumo não é só de água, é também de alimentos. E tudo isso é um ciclo, né? Porque os agricultores, eles enfrentam cada vez mais essa dificuldade em garantir água, porque a gente sabe que água é um recurso limitado. Então, tudo isso torna mais difícil, né, as coisas. Essa imagem foi tirada do Gov. Ela é uma representação que 52% da nossa água doce, hoje que é usada, ela é usada na irrigação. Então a gente pode ver outras áreas, né, como o industrial, que também usa bastante água, mas ela só usa 9%. Então, e em segundo lugar, a gente tem abastecimento urbano, que é a nossa casa, mas é disparado, assim, o quanto de água a gente consome na irrigação. Então, com esse projeto, a gente conseguiria diminuir essa quantidade de água que está sendo usada, né, por esses agricultores. Aqui também a gente mostra que 61% da irrigação ela já está sendo automatizada. A gente tem aqui o pivô central, que é uma irrigação onde a irrigação de bolas está sendo bem popularizado esse tipo de irrigação, porque quando a gente tem essa inteligência por trás da irrigação, o agricultor ele consegue garantir tanto uma produtividade maior nessa colheita dele, porque quando você encharca demais a água, o excesso de água acaba prejudicando esse resultado, né, da agricultura. Só que o problema é que os pequenos agricultores eles não têm acesso a tanta tecnologia, e principalmente a gente sabe que quando envolve tecnologia tudo acaba ficando um pouco mais custoso. Então esse projeto ele vem trazendo essa opção mais barata e eficaz, né, para esses pequenos agricultores. O objetivo do projeto, como eu falei, né, é fazer com que a internet das coisas ajude esses agricultores nesse gerenciamento de dados, tá? Aqui eu tirei da Unesp, né, essa imagem, onde a gente consegue ver que quando a automatização, a colheita, né, o resultado daquela agricultura é bem maior. A gente consegue ver em verde, onde foi irrigado com essa automatização. Em amarelo foram outros tipos de irrigação, né, que é o mais conhecido quando a gente fala de pequenos agricultores é aquela a irrigação manual, né, que o agricultor vai lá sem saber a quantidade, sem saber o horário, sem saber se aquele solo realmente está ressecado, se aquela planta exige realmente aquele tanto de água. Então, o nosso projeto visa fazer essa automatização para esse pequeno empreendedor, né? Aqui é como é o nosso site, na verdade.
É um site bem intuitivo, porque quando a gente pensa no pequeno agricultor, a gente pensa não só em pessoas instruídas, mas também pessoas que não têm ah, tanto, como eu posso falar, tanta base, né? Então tem muita gente que não sabe mexer com tecnologia, então precisava ser um site bem intuitivo. Então é um site que quando você olha, você entende, a gente resolveu colocar cores, né? Que amarelo, verde e vermelho, porque eu acho que são cores que todo mundo já tem a ideia do que é. Por exemplo, a amarela é a atenção, então a gente colocou cada um de uma cor aí para representar, para eu conseguir mostrar a vocês como é. Então, com 32 graus seria já um alerta de atenção, mas não quer dizer nem que tá crítico, nem que tá perfeito, tá? E a gente botou umidade verde e temperatura do solo vermelho, que é quando tá crítico, e o verde é quando tá tudo ok. Ele não vai ter acesso só a isso, ele vai ter acesso também à temperatura diária, né? É uma média, para ele conseguir ver o que está sendo feito, né? Porque quando se você colocar só a irrigação ali e ele não, só quem tem acesso são, por exemplo, os desenvolvedores, o pequeno agricultor ele não vai saber o que está acontecendo naquela horta, né? Então é de suma importância ele ter nas mãos dele todo esse conhecimento do que se passa dos nossos sensores, né? Porque são 3 sensores que a gente vai colocar na horta. Então tudo isso ele vai ter na palma da mão dele, né? E de uma forma muito intuitiva, que foi uma coisa que preocupou bastante a gente, né? Desse manuseio do nosso site. Então nosso site tá bem intuitivo. Oi, tudo bem? Eu me chamo André e eu vou dar ênfase na parte de hardware do nosso projeto. Como vocês podem ver, essa é uma foto que eu mesmo tirei e aqui eu mostro alguns dos equipamentos que estudamos e que tivemos o contato, né? Tivemos que estudar a fundo sobre eles e como eles seriam importantes para a nossa pesquisa. A motivação, como a Daiane já falou, é fazer com que a tecnologia seja um meio de ajuda social. Então, não é somente escolher o melhor equipamento, a alternativa mais confiável, temos que fazer de modo que a tecnologia sirva para a sociedade. Então, eu vou explicar um pouco mais aqui sobre o hardware, dar uma visão ampla, e a parte mais importante que eu vou falar futuramente foram os testes, né? Os maiores desafios vieram daí. Aqui, vocês podem ver no centro da imagem temos o pinout do ESP32 DevKit 1. Foi esse o modelo que utilizamos, que estudamos. E na esquerda vocês vão ver um sensor. Esse é o sensor DHT11. Ele mede tanto a umidade do ar quanto a temperatura. E na direita eu deixei um esquema que é interessante. Tem alguns componentes que são fundamentais. Tem uma planta na esquerda e abaixo tem uma bomba. Essa bomba que vai jogar a água. Então tem um garfinho acima dessa bomba e ele vai fazer a medição da umidade no solo. Então, através dele tem um comparador que é o L393 e basicamente esse é o coração desse projeto, né? Nós queremos que o ESP32, esse microcontrolador, utilize dessas variáveis que estão sendo captadas e através disso ele vai decidir se vai irrigar ou não. Então vamos lá. Através desse conjunto, nós buscamos treinar um modelo. Então, nós tivemos uma base de dados que foi grande parte desse projeto, dessa pesquisa, desse desafio. Então, através desses dados, a gente vai captar e vai dizer se devemos irrigar ou não. Partindo já, né, visualmente aqui para vocês, falando da parte mais desafiadora. Nós buscamos simular esse microcontrolador num site chamado Wokiwi. Dentro desse site, nós fizemos diversas tentativas e já vou logo adiantar, mas ao pegar um modelo complexo
e embarcar e colocar dentro do ESP, tem um sério problema. Eles são muito pesados, certos modelos, e teríamos que passar por otimizações e diversos passos, né? O ESP32, geralmente, o DevKit 1 tem 4 megabytes. Então, a solução, né? Já dizendo aqui, a solução que encontramos foi simplificar esse modelo. Então, a gente acabou usando o Random Forest Classifier, que é um modelo relativamente mais simples, e fomos fazer testes e começou a dar certo, só que ainda tinha algum impeditivo. O que aconteceu? Reduzimos os parâmetros e deixamos ele simples o suficiente para ser embarcado direto no ESP32. O que acontece? Se a gente tiver que otimizá-lo e usar algumas bibliotecas para colocar ele em funcionamento, encontramos alguns impeditivos. Então a solução que encontramos foi jogar diretamente esse modelo no ESP. Então tiveram algumas bibliotecas como o Eloquent, o Micro MLGen, foi outra biblioteca. Então foi um sistema de portabilidade de modelos. Nós portamos esse modelo diretamente para o ESP. Como é que isso aconteceu? Esse Micro MLGen a gente usou dentro do Colab e ele gerou um arquivo .h, que nem vocês podem ver na imagem. Esse arquivo .h, esse header, foi chamado no .ino. Então, ele usou diretamente isso no ESP32. Isso trouxe diversas vantagens, né? Diversos benefícios. Não só porque podemos portar direto, mas um benefício grande é que não precisamos botar ele numa API na nuvem para chamar a resposta da API. Entende? Então, qual o benefício disso? O modelo já está embarcado no ESP. Então, uma pessoa que está no local que não tem internet vai ter o benefício desse modelo rodando no microcontrolador. Então, assim, fechando essa parte de testes e desafios, os testes foram esses de fazer com que funcionasse. Vamos passar por biblioteca de TinyML muito conhecidas, tal, essas dificuldades. E se pensarmos fora da caixa de outra forma, foi o que aconteceu. Nós simplificamos o modelo e jogamos ele direto, através de portabilidade, para o ESP32. E conseguimos, né? Obtivemos êxito nessa tarefa, na simulação. Então, qual a conclusão que tomamos disso? Através desse estudo, nós conseguimos ver que nosso trabalho consegue atender uma parcela da população. Esse estudo de tecnologia que fizemos vai ter um papel social muito importante. Obviamente, o nosso trabalho deve ser continuado. Então, nós demos um passo importante nessa pesquisa e conseguimos conceber um estudo que se fechou nesse ciclo de testes e êxito. Obviamente, passamos por diversos erros, mas essa foi a nossa conclusão. Concluímos que através desse estudo de base de dados, nós conseguimos implantar um modelo funcional na simulação do ESP32, o DevKit 1, e conseguimos dizer se deve irrigar ou não. Agora, o papel futuro é incrementar, evoluir esse estudo para que seja possível tornar essa tecnologia acessível para toda a população, né, para a sociedade para uma parcela da sociedade que realmente necessita.